Amigos, o último tiro nos logaritmos. O que é que nós vamos ver agora? A função logarítmica. Função logarítmica. Bom, o que é que caracteriza uma função como sendo logarítmica? A sua lei de formação. Se a função for f, a variável livre for x e a variável dependente for f de x, essa variável dependente f de x da função f é igual ao log de x na base a. Esse a que está na base é um parâmetro, porque as variáveis são x e f de x. E esse parâmetro a, ele tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Essa função f, ela tem que ser uma função de um certo domínio de f num contradomínio de f. Contradomínio reais e o domínio. No domínio é onde ficam todos os valores que a variável livre pode assumir. E como essa variável livre está no logaritmando, essa variável livre é o resultado da potenciação, é a potência. E como a base é positiva e diferente de 1, essa potência, a variável livre, o logaritmando, o antilogaritmo, só pode ser positivo. Então o domínio é R asterisco, para excluir o zero, mais. É o conjunto dos reais estritamente positivos. E como é o gráfico dessa função? Vamos ver. Exemplo 1. Imagine que ela seja uma f de r asterisco mais em r, dada por f de x, igual a log de x na base 2. A base pode ser 2? Pode, porque 2, a base, nem é negativa, nem é 0, nem é 1. 2, o parâmetro que está na base é maior do que 0 e diferente de 1. Como essa é a primeira função que nós vamos esboçar o gráfico, vamos usar aqui um método bem rudimentar, como fizemos na função exponencial, que é construir uma tabela de valores, em seguida marcamos os pontos no plano cartesiano e esboçamos uma curva passando por eles, já que todos eles obedecem à lei de formação. X, f de x. Se o x for 2, quem será o respectivo f de x? Se a flecha partir do 2 nessa função f, quem vai ser o f de 2? O f de 2 é o log de 2 na base 2. E o log de 2 na base 2 é 1. E se o x for 1? Se a flecha partir do 1, ela chega no f de 1, e o f de 1 é o log de 1 na base 2. E se é o log de 1 na base 2, em toda logaritmação que o logaritmando é 1, o logaritmo é 0. Tá certo? E se o x for 1/2? E se o x for 1/2? O f de 1/2 é o log de 1/2 na base 2, que é o log de 2 elevado a menos 1 na base 2, que é menos 1 vezes log de 2 na base 2. O log de 2 na base 2 é 1, menos 1 vezes 1, menos 1. E se o x for 1/4?
Se o x for 1/4, a flecha a partir do 1/4 ela chega no f de 1/4, e o f de 1/4 é o log de 1/4, que é 1 sobre 2 elevado a 2, e 1 sobre o quadrado de 2 é 2 elevado a menos 2 na base 2. E o log de 2 elevado a menos 2 na base 2 é menos 2. E vamos atribuir mais um valor inteiro aqui, 4. Se o x for 4, a flecha a partir do 4, o f de 4 é o log de 4 na base 2, que é o log do quadrado de 2 na base 2, que é 2. E como vai ficar o gráfico? O gráfico vai ficar assim: eixo das ordenadas, eixo das abscissas e os pontos. Bora lá? Vamos começar por esse último aqui. Quando a abscissa for 4, o x for 4, o f de x é 2. O f de x é 2. Então, você vai ter esse ponto obedecendo à lei de formação. E se esse ponto obedece à lei de formação, a curva vai ter que passar por ele. Já vimos esse aqui. E se o x for 2, que é metade de 4, o f de x é 1, a metade de 2. Então, o ponto que tem abscissa 2, ordenada 1, é esse. A curva tem que passar por ele. Então, já vimos esse. E se o x for 1, que é a metade de 2, o f de x é 0. E todo ponto com ordenada 0 está no eixo das abscissas. E se x for 1 meio, a metade de 2, o f de x é menos 1. E o ponto que tem abscissa 1 meio, ordenada menos 1, fica aqui. E se o x... Então, riscou. E se o x for 1/4, a metade de 1 meio, o f de x é menos 2. E você vai ter esse ponto aqui, ó. Moral da história. Eis a curva que representa no plano cartesiano essa função. A representação analítica dessa função f vai ter que ser uma curva passando por esses 5 pontos. E o nome dessa curva é curva logarítmica. A curva logarítmica é análoga à exponencial, só que a curva exponencial ela é assim, né? Ela é assíntota ao eixo das abscissas. A curva logarítmica ela é assíntota ao eixo das ordenadas, na sua orientação negativa pela direita. E ela é secante ao eixo das abscissas. Observe que essa curva é ascendente, o que faz com que essa função f seja estritamente crescente. E o nome dessa curva é curva logarítmica. Toda função logarítmica tem por gráfico uma curva logarítmica. E a análise dessa função, domínio R asterisco mais, não é? Porque o domínio é onde tem os valores da variável livre, R asterisco mais. É por isso que ela fica sempre
à direita do eixo das ordenadas. Sempre à direita do eixo das ordenadas. Ela até se aproxima, mas nunca tangencia nem seca. E por que ela tem que ficar à direita do eixo das ordenadas? Porque o eixo das ordenadas é a reta x igual a 0 e essa variável livre x, que está aqui no logaritmando, só pode assumir valores maiores do que 0. Então ela fica à direita da reta x igual a 0, que é para fazer o x maior do que 0. Sensacional. Agora veja só. E se a nossa função, exemplo 2, fosse uma função f de r asterisco mais em r, dada por f de x igual a log de x na base 1/2. Como é que seria o seu gráfico? Fazendo a mesma tabela de valores, x, f de x. Quando o x for 4, aí fica f de 4 é igual ao log de 4, que é o quadrado de 2, na base 1/2, que é 2 elevado a menos 1. Então, o f de 4, com muita calma, o expoente do logaritmando multiplica a logaritmação, o expoente da base, o inverso dele, 1 sobre menos 1, multiplica o log de 2 na base 2. Como o log de 2 na base 2 é 1, fica 2 vezes 1 sobre menos 1 vezes 1. 2 vezes 1 sobre menos 1 vezes 1, menos 2. E se o x for 2, a flecha a partir do 2, ela chega no f de 2. E o f de 2 é o log de 2 na base 1/2, que é 2 elevado a menos 1. Esse expoente da base é o inverso dele, 1 sobre menos 1, que multiplica a logaritmação de 2 na base 2. Como o log de 2 na base 2 é 1, 1 sobre menos 1 vezes 1, menos 1. E se o x for 1? Se o x for 1. Se o x for 1, a flecha a partir do 1, ela chega no f de 1. E o f de 1 é o log de 1 na base 1/2, e quando o logaritmando é 1, o resultado da logaritmação é sempre 0. E se o x for 1/2, o f de 1/2 é o log de 1/2 na base 1/2. Quando numa logaritmação a base e o logaritmando são iguais, o logaritmo, o resultado da logaritmação é 1. E se o x for 1/4, o f de 1/4 é log na base 1/2, e o logaritmando aqui o x é 1/4, que é o quadrado de 1/2. O log do quadrado de 1/2 na base 1/2 é 2, consequência da definição. E como vai ficar o nosso gráfico? Não é? O nosso gráfico vai ter, trocar o lápis aqui, vai ter a seguinte configuração: eixo das ordenadas,
Muito legal. Eixo das abscissas e vamos marcar os nossos pontos. Quando a variável livre, o x, for 4, a variável dependente f de x é menos 2. Então, o ponto que tem abscissa 4 e ordenada menos 2, fica aqui no quarto quadrante, olha ele. E a nossa curva vai ter que passar por ele. Quando o x for 2, que é a metade de 4, o f de x é menos 1, a metade de menos 2. E o ponto é esse aqui. Quando o x for 1, o f de x é 0. E se o f de x é 0, o ponto está no eixo das ordenadas. E se o x for 1/2, metade de 1, o f de x é 1, o ponto está aqui, ó, no primeiro quadrante, com abscissa 1/2, ordenada 1. E se o x for 1/4, metade de 1/2, o f de x é 2, o ponto está bem aqui. E a curva que representa analiticamente essa função vai ter que passar por esses 4 pontos. Veja que ela agora é uma curva descendente, mas continua sendo uma curva logarítmica. Assíntota ao eixo das ordenadas na sua orientação positiva, secante ao eixo das abscissas, descendente, fazendo com que a função seja estritamente decrescente, com domínio R mais asterisco, porque a variável livre tem que ser positiva, o que faz com que a curva fique à direita da reta x igual a 0, que é o eixo das ordenadas. O que foi que eu mudei de uma função para outra? Aqui a base era 2 e aqui a base é 1/2. Aqui a base é maior do que 1 e aqui a base está entre 0 e 1. Então, o fato da base ser maior do que 1 faz com que a curva seja ascendente, a função seja crescente. E a base está entre 0 e 1, faz com que a curva seja descendente, a função seja decrescente. Então, nós podemos fazer um resumo análogo ao que fizemos para a função exponencial. Só que na função exponencial era assim, né? Quando a base era maior do que 1, a curva era ascendente. Quando a base estava entre 0 e 1, a curva era descendente. Agora, assintotando o eixo das abscissas. No caso da função logarítmica, f de x igual a log de x na base A, se a base for maior do que 1, a curva logarítmica é ascendente, com a base maior do que 1. E a função é crescente. E ela fica à direita do eixo das ordenadas, porque o eixo das ordenadas é a reta x igual a 0, e o x que está no logaritmando tem que ser maior do que 0. Já se a base não for maior do que 1, a base estiver entre 0 e 1,
a nossa curva logarítmica terá a seguinte configuração. Olha aqui. Ela vai assintotar o eixo das ordenadas pela direita, porém desculpa gente, foi a régua que caiu, descendência. Ficou horrível. Perdão pessoal, deixe-me melhorar. Opa, vocês merecem coisa melhor, né? Então a curva logarítmica agora ganha essa configuração, ela fica descendente. Isso quando a base está entre 0 e 1. Mas como o logaritmando é x, e esse x tem que ser maior do que 0, a curva tem que se posicionar à direita do eixo das ordenadas. Porque o eixo das ordenadas é a reta x igual a 0, e esse x ele tem que ser maior do que 0, porque ele está no logaritmando. Legal ou não? Então, para você fazer o gráfico de uma função logarítmica, basta você observar em que intervalo está a base. Se a base for maior do que 1, a curva é ascendente. Se a base estiver entre 0 e 1, a curva é descendente. E lembrando que você tem que obrigar esse logaritmando a ser maior do que 0. Vamos aos exercícios?